Hoje eu quero falar sobre uma formação que não é tão usada, mas é bastante fascinante. Na verdade, eu quero falar sobre duas formações completamente diferentes que recebem o mesmo nome. Hoje é dia de falar sobre o 3-4-3. Esse vídeo aqui é patrocinado pelo The Sports Executive Path. Fica até o final que eu vou falar um pouco mais sobre o projeto e sobre um cupom de desconto especial que a gente preparou para vocês. Bem, eu costumo dizer que futebol é como pedra, papel e tesoura. Nenhum desses elementos é superior aos outros, mas cada um vence de um outro. Ou seja, se todo mundo coloca tesoura, é melhor você colocar pedra. Mas se as pessoas começam a mudar e colocar papel contra você, você precisa se adaptar para colocar tesoura. E aí, se a estratégia muda e passam a te enfrentar com pedra, é melhor você ter um papel preparado na manga. O que eu quero dizer com isso? Não existe no futebol uma formação ou um estilo que é necessariamente melhor, superior aos outros. Mas existem sim formações e estilos que se adaptam melhor a certas circunstâncias. Por isso, o futebol vive ciclos de adaptação. Todo mundo joga mais ou menos de um jeito. Aí um time vai e encontra uma maneira de jogar que é ideal para enfrentar esse jeito dominante. Começa a ganhar e força todo mundo a se adaptar. Cria-se então um novo jeito dominante, até que um outro time encontre uma nova forma de vencer aquilo, criando um novo ciclo. Eu, por exemplo, cresci nos anos 90, ouvindo as histórias do meu pai sobre os velhos pontas que tinham morrido no futebol. Só que, como a maioria dos times passaram a atacar com 2, muitos times passaram a defender com 3. Até que alguns treinadores perceberam que a melhor maneira de atacar essas defesas com 3 era voltar a usar 3 na frente, forçando esses times aqui a voltar a defender em linha de 4. A gente vê esses ciclos acontecendo o tempo todo no futebol. E especificamente falando sobre o 3-4-3, a gente viu em 2017 na Premier League, quando Antônio Conte implementou um 3-4-3 no Chelsea e passou a dominar o campeonato inglês, forçando vários times a adotarem esquemas com 3 zagueiros justamente para tentar lidar com aquele 3-4-3 dele. Ou seja, o 3-4-3, que não era usado na Premier League no início da temporada, passou a ser a formação dominante no final daquela temporada. Porém, essa formação guarda um segredo que eu acho fascinante. Existem 2 tipos de 3-4-3 e eles são completamente diferentes entre si. E é sobre isso que eu quero falar hoje aqui. O formato mais padrão que vem à mente quando a gente fala em 3-4-3 é esse aqui. À frente dos 3 zagueiros, uma linha de 4, com 2 meio-campistas por dentro e os 2 alas por fora. À frente deles, a gente pode ter um centroavante com 2 meias, ou até mesmo 3 centroavantes, que hoje não é muito comum, mas nos anos 90 existia. O mais comum mesmo é ter 2 pontas cortando para dentro. Isso significa que a grande chave está no papel dos alas, porque quando esses caras aqui afunilam, os alas precisam fazer a ultrapassagem para dar largura para o time. Isso significa que eles cobrem muito campo, precisando jogar praticamente de uma linha de fundo à outra. Já o outro tipo de 3-4-3 é completamente diferente porque simplesmente não tem alas. Em vez disso, ele usa um losango no meio-campo. Esses caras aqui, que hoje talvez a gente chamaria de interiores, são muito importantes, porque também vão cobrir muito campo, fazendo movimentações e coberturas, caindo pelos lados, etc. E precisam ter energia e intensidade para isso. Mas a verdadeira chave está nesses 2 jogadores, o cabeça de área à frente da defesa e o meia por trás do centroavante. Esse cara aqui oferece uma opção criativa por dentro e pode flutuar para criar as jogadas, além de poder se juntar ao atacante para se tornar mais uma opção goleadora dentro da área. Mas como esse time não tem alas, ele acaba sendo muito estreito. Quem tem a responsabilidade de jogar aberto, alargando o campo, normalmente oferecendo amplitude total, são os pontas. E você não vai querer que os seus pontas recuem lá atrás para formar uma linha de 5. O que acontece aqui então é que o cabeça de área pode entrar entre os zagueiros para formar uma linha de 4. E repara como isso muda completamente a função de todo mundo. No primeiro tipo de 3-4-3, aquele que tinha alas, os zagueiros pelos lados passavam a ser zagueiros por dentro quando os alas recuavam para formar uma linha de 5. Aqui, eles se tornam laterais quando o cabeça de área entra para formar uma linha de 4.
Hoje em dia, muitas pessoas provavelmente chamariam de 3-3-1-3 ou algo do tipo. Mas originalmente, essa era uma forma diferente de pensar o 3-4-3. Tanto Cruyff quanto Van Gaal, treinadores holandeses, usaram essa formação nos times que dirigiram ao longo dos anos 90. Hoje em dia, um dos poucos treinadores que se arrisca a jogar dessa forma é justamente o ex-cabeça de área do Barcelona, do Cruyff, que jogava nesse 3-4-3, Pep Guardiola. Ele usou essa formação tanto no Barcelona quanto no Bayern e no Manchester City, mas nunca foi a formação principal desses trabalhos dele. Como prometido, chegou o momento de falar sobre o patrocinador desse vídeo, o The Sports Executive Path, uma plataforma criada pelo brasileiro Sam Momen. E é impossível falar sobre esse projeto sem falar sobre a carreira do Sam. Ele já tem mais de 15 anos de experiência no mercado esportivo, inclusive trabalhando na Europa. Nesse momento, inclusive, ele está trabalhando na organização da Euro 2020, que está prestes a começar e é um dos maiores eventos esportivos do mundo. O Sam criou, então, um projeto para ajudar pessoas a entrarem no mercado esportivo. Uma série de cursos que abordam diferentes assuntos, desde os mais iniciantes até os um pouco mais avançados. Se você quer trabalhar na indústria do esporte, eu garanto que esse é um ótimo primeiro passo. E clicando no link que está aqui aparecendo na tela e está também na descrição do vídeo, você consegue 15% de desconto se você usar o cupom TEL15OFF. Então vai lá e não perde essa oportunidade, que ela é por tempo limitado.